Palavra de Deus para a tua vida. Estava aqui em casa e o Senhor trouxe à minha memória uma frase que o Senhor colocou no meu coração sobre o medo nos paralisar, mas o temor, ele nos faz avançar. Tem um tempo que o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre a minha vida. E hoje eu estava aqui em casa e o Senhor me lembrou dessa palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. O Senhor me fez lembrar a passagem que se encontra em 1 Reis, no capítulo 19 aqui, que vai contar sobre o profeta Elias. A palavra vai nos dizer que o profeta Elias aqui já tinha vencido os profetas de Baal, já tinham sido todos destruídos. Mas nesse momento aqui, o profeta Elias deixou que o medo dominasse o seu coração. E a palavra vai nos dizer que ele se esconde em uma caverna. Um pouco antes, a palavra vai dizer que ele pediu a sua morte, porque ele estava com tanto medo das afrontas vindas da parte de Jezabel, que simplesmente ele foge e se esconde numa caverna. Ele deixou que por um momento um medo dominasse ele a ponto dele fugir e se esconder, porque ele estava com medo daquilo que Jezabel tinha falado a respeito dele. E por medo ele vai se esconder naquela caverna. Mas a palavra do Senhor vai nos contar que Deus envia a sua palavra para o profeta. E agora, depois que o profeta ouve a palavra do Senhor, o profeta decide por sair daquela caverna e seguir o seu caminho. Aí a palavra vai nos dizer que o Senhor fala para ele que o caminho dele ainda era muito grande ainda, que ainda não tinha terminado aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele. Aí o Senhor me lembrou de Jeremias, que por um momento o profeta Jeremias teve medo também. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor chama o profeta Jeremias para anunciar a palavra do Senhor diante dos reis, diante dos poderosos, ele teme diante daquilo que o Senhor tem. Mas o temor que ele tinha do propósito que o Senhor já tinha falado, que tinha a realizar sobre a vida dele, ele vai, ele avança. O Senhor também nos conta de Josué. Vai dizer que Josué, quando Moisés morre, e o Senhor fala com ele, que ele agora vai assumir, a responsabilidade era tão grande que estava sobre a vida de Josué, que Josué também tem medo diante daquilo que está sendo liberado sobre a vida dele. Mas Josué também, através do temor que ele tinha do Senhor, ele segue no propósito ao qual o Senhor tinha determinado sobre a vida dele. O medo é um sinal de insegurança. Está em nós. Em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente inseguro e a gente quer parar. Em algumas áreas, a gente acha que a gente não vai ter possibilidade de seguir, de avançar. Mas através da palavra do Senhor, é essa palavra que vai nos fazer avançar. É a palavra do Senhor que nos faz ter temor. E quando nós temos temor daquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, a gente avança. A gente segue, a gente obedece, a gente cumpre as regras estabelecidas do Senhor em nossas vidas. A palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida hoje é para que você venha abandonar este medo que está tentando paralisar aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Esse medo que não faz você prosseguir, esse medo que faz você estar paralisada, que faz você temer tanto que lhe paralisa, que não deixa você avançar. Mas a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida hoje é avançar. É essa palavra que eu tenho para ti. Quando você tem temor, você entende que há algo de Deus, que Deus depositou sobre a tua vida a ser liberado. E através desse temor, você avança para cumprir
o propósito que o Senhor determinou e estabeleceu sobre a tua vida. Talvez foi lhe dado uma responsabilidade. Talvez tenha algo que tem pesado os seus ombros e você não sabe como realizar. Assim como Josué estava. Ele estava com medo porque a responsabilidade era tão grande que estava sendo depositada sobre a vida dele. Mas ele dá ouvido à palavra do Senhor, ele não deixa que o medo o dominasse. Ele ouve aquilo que o Senhor disse a respeito dele e ele avança. E ele realiza uma obra tão maravilhosa e tão grande como foi a obra de Moisés. Aquilo que Moisés tinha estabelecido, aquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida de Moisés. Assim como Jeremias, diante daquela palavra que Deus liberou sobre a vida dele, diante daqueles homens poderosos que o Senhor disse que ele iria profetizar, diante da mensagem que seria uma mensagem tão dura que Deus estava colocando sobre a vida de Jeremias e ele teria que falar. Não era uma palavra boa, era uma palavra difícil, porque ele ia de encontro com tudo aquilo que aquele povo queria ouvir. Era uma palavra que Deus iria castigar aquele povo para cumprimento daquilo que o Senhor tinha sobre o povo de Judá. Jeremias teve medo, mas Jeremias avançou em temor para cumprir aquilo que o Senhor tinha estabelecido sobre a vida dele. Assim como Elias foi para a caverna, esteve dentro da caverna, mas ele ouviu a palavra do Senhor. Deus enviou a palavra dele para Elias, para que Elias saísse daquela caverna e prosseguisse o caminho, porque o caminho dele ainda não tinha terminado. E é essa palavra que eu quero liberar de Deus sobre a tua vida. Abandone o medo e tome posse do temor em Deus e realize aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Receba a palavra do Senhor hoje. Abandone o medo e avance. Porque o medo, ele nos paralisa. Mas o temor de Deus nos faz avançar rumo ao propósito que o Senhor tem sobre a minha e a tua vida. Receba a palavra de Deus e tenha uma tarde abençoada. Em nome de Jesus.